A serviço do reino de Deus na terra, intercessores que conhecem o caminho do trono da graça, vigilantes incansáveis a serviço dos que estão em perigo, agentes do Espírito Santo, solícitos aos clamores de um mundo agonizante. Participe do Ministério da Oração, de segunda a sexta-feira, às 17h30. Boa tarde, queridos amados irmãos, amigos que estão nos escutando pela Rádio Coroados AM 1310. Nós os saudamos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala, pastor Everton Muri, sou pastor da Igreja Batista em Água Fria, igreja essa que está patrocinando esse programa, Ministério da Oração. Nós estamos aqui dedicados todas as terças-feiras, às 17h30, para estar junto com vocês, orando, buscando ao Senhor em oração, trazendo uma palavra de esperança, de fortalecimento para os nossos corações, fortalecimento para a nossa fé. E nós assim os saudamos e pedimos ao nosso Deus que possa estar indo até a sua casa através da sua preciosa palavra e com o teu Espírito Santo tocando na sua vida, no seu viver. Estou aqui junto com o Jonatas Ulisses e nós juntos apresentamos esse programa com alegria em nossos corações. Graças e paz, amados irmãos, queridos ouvintes. É um grande privilégio e uma grande honra que Deus nos deu de estarmos aqui para falarmos da palavra de Deus. Nessa hora nós vamos orar e suplicar ao Senhor que abra os corações nessa tarde e use-nos com a sua mão poderosa para atingir o coração e trazer consolação, conforto, confronto e restauração à vida dos nossos ouvintes. Oremos ao Senhor. Amém. Deus, nós te bendizemos. Somos gratos, ó Pai, pela tua graça e misericórdia que se renovou sobre nós nessa tarde, nesse dia. Muito obrigado a Deus por esse grande privilégio de estarmos aqui para louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor e ministrarmos a sua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa abrir os corações, os ouvidos, ó Deus, e que onde chegar essa palavra, Deus, que o teu Espírito Santo venha trazer ministração, ó Deus, ao coração de cada ouvinte, e que assim, ó Deus, eles possam ser iluminados, ó Deus, consolados, confrontados, ó Deus, pela sua maravilhosa palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Seja com os nossos irmãos da Igreja Batista da Água Fria, do Alto da Bela Joana, até aqui, o centro da nossa cidade, ó Deus, que eles sejam, ó Deus, tocados pelo Senhor. Os nossos irmãos e amigos que têm nos ouvido, ó Deus, e orado por nós, que o Senhor também possa fortalecê-los nessa hora. Seja conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar o Senhor junto com o Jonathan. E você na sua casa pode nos acompanhar e estar nesse momento também orando, aproveitar para junto nós estarmos orando, intercedendo, pedindo por aquelas pessoas que estão aí no enfrentamento direto ao Covid-19, pedir pelos nossos profissionais da saúde, pedir pelos nossos governantes, pedir pelas famílias e igrejas que têm estado nesse tempo impossibilitadas de estarem juntos no ajuntamento solene, na congregação dos santos. E nós temos sofrido muito, tem sido muito doloroso essa questão de não poder ir até a igreja e estar junto com os nossos irmãos. Então vamos aproveitar esse momento para estarmos orando ao Senhor. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos
nada faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Glória a Deus! No seu perdão, nós encontramos paz. Em meio à oração, nós podemos desfrutar do doce privilégio de fazer ouvido a Deus as nossas petições, mas também de ouvir a sua resposta. Deus, Ele sempre está pronto a ouvir uma oração que se faz com o coração quebrantado e contrito. Ele não rejeita esse. Então nós vamos mais uma vez orar. Você pode nos acompanhar aí da sua casa. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Deus, poderoso, Pai amado, bendito, nosso Pai, nós te suplicamos, Senhor, por sua maravilhosa graça, para que possa, de forma irresistível, atrair os corações ao quebrantamento, ao arrependimento, à transformação, à redenção, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor possa, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, trazer consolo, trazer refrigério, trazer paz, trazer segurança para os seus filhos, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, cuide, Deus, dos nossos irmãos espalhados, ó Deus, por toda São Fidélis, de todas as igrejas. Que o Senhor possa estar nos visitando, Senhor, com o seu amor afável, com o seu cuidado, com o seu toque, com a sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, cuide dos enfermos, aqueles acometidos por esse vírus, ó Deus, que o Senhor possa estar indo de encontro, dando um toque de vida, Senhor, em nome de Jesus. Livra, Senhor, os nossos idosos. Livra, Senhor, os nossos irmãos, amigos, familiares que possuem doenças pré-existentes, ó Deus. Dá graça, Senhor. Dá livramento. Cuida, Senhor. Guarde em nome de Jesus. Guarde, Senhor, aqueles profissionais que estão nos serviços essenciais, trabalhando, desenvolvendo a sua função, desempenhando o seu papel, que continua sendo importante na sociedade, mais ainda no momento que estamos passando, Deus. Cuida, Senhor, dos caixas de supermercado, dos enfermeiros, técnicos, médicos. Cuida, Senhor, daqueles frentistas. Cuida, Senhor, dos carteiros, dos policiais, bombeiros. Enfim, Senhor, nós te clamamos para que a sua misericórdia se estenda, toque, Senhor, em cada pessoa que está trabalhando, executando a sua função nesse tempo, Deus. Em nome de Jesus, cuide, Senhor, dos nossos empresários. Cuide, Senhor, também, Deus, dos nossos governantes. Tenha misericórdia, dá graça. Ó Pai, nós aprendemos nesse tempo a deixar de confiar no tripé que estava estabelecido e que levou muita gente a colocar todas as suas forças nele. O tripé da ciência, da economia e da política. Eles falharam. Deus suplantou todas essas forças e mostrou que é soberano, que é excelso, que é sublime, que rege a história e que tudo está nas suas mãos e tão somente nas suas mãos. Ó Deus, por isso nós te clamamos, tenha misericórdia de nós, provê-nos, ó Deus, a vacina tão logo, para que nós tenhamos, ó Deus, motivos de celebrar ao Senhor e dizer, Deus é o nosso Deus, que cuidou de nós e que nos proveu tal recurso. Ó Senhor, a ti somente a glória, o louvor para todo sempre. O Senhor é digno de ser exaltado. Somente o Senhor. Perdoa os nossos pecados, desperta a tua igreja, aviva a tua obra em nossas vidas e que nós possamos, depois da pandemia,
viver um tempo de ajuda mútua, socorro daqueles que têm mais para aqueles que foram afetados de forma maior com a pandemia. Que nós possamos ver no pós-pandemia uma igreja atuante socialmente, mas uma igreja também atuante naquilo que diz a proclamação do Evangelho, a pregação da sã doutrina, para que nós experimentemos um avivamento vindo do Senhor, com arrependimento, com quebrantamento, com mudança de vida, com a igreja que coloca a Bíblia no centro, Cristo no centro, e que coloca o homem reduzido ao pó, e diz que o homem é pecador, precisa se arrepender, porque senão vai experimentar da ira de Deus. Nós te pedimos, ó Deus, dá-nos graça, tenha misericórdia de nós, cuida, Deus, da minha amada igreja, batista em água fria, dos meus irmãos, dos meus ovelhas, desde o Alto de Bela Joana, Água Fria, Aracaju, espalhado por essa cidade. Dá-nos, ó Deus, da sua palavra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar mais um pedacinho de uma música, Tu És Soberano, uma música muito conhecida. Você pode nos acompanhar, logo em seguida você abre a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 6. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém, glória a Deus. Nosso Deus é tremendo. Com sua Bíblia aberta, eu gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 9. Nós estamos estudando a oração do Pai Nosso. Vamos ficar aqui por 10 terça-feiras em cima da oração do Pai Nosso. Nós já falamos semana passada sobre o pano de fundo da chegada do reino, da chegada do rei, como se entrar nesse reino e qual é o princípio da oração nesse reino. Então hoje nós vamos caminhar já entrando propriamente na oração. E a palavra de Deus nos diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. ênfase no versículo, na parte do versículo, Pai Nosso. Hoje nós vamos abordar esse tema, esse contexto, que nos diz que Deus é Pai Nosso. Nós já vimos que esse Deus Pai, Ele agora nos atrai ao seu reino e Ele nos dá um padrão para vivermos nesse reino. E então nós podemos agora, olhando para Ele, olhando para Deus, olhando para Cristo Jesus, para a sua vida, para aquilo que Ele nos ensina, para como nós devemos orar, é o nosso tema, é a nossa temática que vamos estar estudando. E nós aprendemos algumas coisas na semana passada. Primeiro, que nós não devemos orar para que os outros nos vejam. Nesse reino, nós temos um padrão de oração. Não devemos orar para que os outros nos ouçam. Não devemos orar querendo que as pessoas nos escutem. Também aprendemos que oração não é uma vã repetição. Também aprendemos que não se deve orar com pecado no coração. Termina essa perícope da palavra de Deus, o sermão aqui, essa parte do sermão da montanha vai terminar com: se perdoardes aqueles que vos ofenderam, o Pai Celeste também vos perdoará. Então, nós devemos ter isso em nossos corações, e aí seguimos. Que depois que aprendemos com o exemplo de Jesus, que orou, teve uma vida dedicada, zelosa em oração, nós olhamos que Ele nos dá agora um padrão de oração. Ele nos ensina como orar. E Ele não nos deixou esse modelo de oração, a oração do Pai Nosso, para que nós fizéssemos essa oração um jargão, uma reza, um amuleto da sorte,
uma fórmula mágica. Não, Ele nos deixou para que aprendêssemos a essência da oração e para nos encorajar a orar. Então, nós olhamos para a palavra de Deus e aprendemos que Ele deseja que nós oremos. Vós orareis. Não indica uma opção, nos indica que nós devemos orar. Nós não temos a opção de orar, nós temos a obrigação de orar. Então nós caminhamos nesse sentido, em que a palavra de Deus nos diz, em Tiago capítulo 4, versículo 2, não tem porque não pedem. Isso nos dá entendimento de que deixar de orar nos priva do que Deus poderia nos dar. A palavra de Deus também nos diz em Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai Celeste que está nos céus nos ouvindo orar. E nós hoje vamos aprender duas coisas nessa pequena frase. Deus é Pai nosso. Primeiro, Ele é Pai. A Bíblia está recheada de versículos que nos aponta para a paternidade de Deus, para aquilo que nos mostra que Deus é o nosso Pai. E nós temos João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos os que receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Nós somos filhos de Deus, porque Ele nos escolheu, nos atraiu e nos adotou. A paternidade de Deus, assim como eu não escolhi o pai que eu teria, você não escolheu o pai que você teria, nós não escolhemos, mas Ele escolheu a nós. Vem dEle, e Ele nos atrai a isso. Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 16, a palavra de Deus vai nos dizer, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós recebemos o espírito de adoção, nós somos adotados, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus, distanciados dEle. E então em Cristo Jesus Ele nos atrai a redenção, e em Cristo Jesus Ele nos adota, Ele nos acolhe em seus braços. João capítulo 8, versículo 44. João está nos dizendo, João capítulo 8, versículo 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis exaltar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Nós temos por pai, na nossa natureza pecaminosa e decaída, o diabo, aquele que coordena nossas vidas quando nós nos rendemos, mas Deus Ele nos acolhe, Ele nos liberta, e a palavra de Deus nos diz, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e quando nós somos libertos por Ele, nós somos acolhidos nele, para a adoção. Versículo de número 16, que eu já li de Romanos, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 6, a palavra de Deus nos diz, Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5 e 6, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós temos um Deus Pai, a oração do Pai Nosso está nos apontando, e ela começa nos dizendo, quebrante-se diante de um Deus que é Pai. Ele te adotou, Ele te remiu, Ele te restaurou.
E a palavra de Deus segue nos dizendo, Gálatas, versículo 5 agora, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção, porque sois filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Deus, repetindo uma palavra, um termo muito popular dito, Deus não é padrasto, Ele é Pai. Ele nos acolheu em sua paternidade, em que temos em Cristo Jesus o primogênito dentre muitos. A palavra de Deus nos diz, Salmos, capítulo 68, versículo 5. Salmos, capítulo 68, versículo de número 5. A palavra de Deus nos diz, Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus no seu santo lugar. Pai de órfãos. Nós estávamos como órfãos e recebemos nele a adoção. E somos feitos filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. A palavra de Deus nos diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Somos filhos de Deus. O último versículo que eu gostaria de estar refletindo com os irmãos para passarmos para o segundo ponto. Primeiro ponto, Deus é nosso Pai. A nossa oração deve reconhecer a paternidade de Deus sobre nossas vidas. A palavra de Deus nos diz mais uma vez, Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo de número 5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu próprio conselho. Ele nos predestinou para sermos filhos. A palavra de Deus nos garante que nós temos um Deus Pai, e Ele não se esquece de nós. Ele não nos abandona. Ele não vira as costas para um filho seu, ainda que em pecados, ainda que à margem, ainda que excluídos. Deus estende as suas mãos, sendo Pai, e nos atrai ao arrependimento e muda as nossas vidas. Não nos chama para sermos como estávamos sendo, abandonados, mas agora Ele nos chama para sermos filhos. E filhos devem obediência ao Pai, e filhos devem redenção ao Pai, e filhos devem submissão ao Pai. Nós vivimos um tempo passado em que era uma ofensa um filho passar pelo pai 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes no dia e não dar bênção ao pai. Podia passar pelo meu avô 1, 2, 3, 4, toda vez, benção avô, benção avô. Nosso Deus requer de nós submissão. Nosso Deus requer de nós que nós olhamos para Ele e nos rendamos a Ele. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Precisa entender que esse Deus, Ele não é o segundo ponto, exclusivista e nem exclusivo de ninguém. A oração começa, Pai. E a segunda palavra, nosso. Ele é nosso Pai. Ele é Pai nosso. Esse termo aparece no versículo 11 também. Pão nosso. Esse termo aparece, perdoa-nos, no versículo 12. Esse termo aparece, como perdoamos. Esse termo também aparece na terceira pessoa do plural. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos. Ou seja, a oração do Pai Nosso está nos apontando para um Deus que nos ama,
e que não é exclusivo, não me aposto de Deus, Ele não é só meu Deus, Ele é um Deus de todos, Ele consegue enxergar todos e não se esquecer de ninguém. Ele é nosso. A oração do Pai Nosso, embora Jesus comece nos orientando que nós devemos orar no nosso secreto, quando nós praticamos a oração, nós somos convidados por Deus a orar não só por nós mesmos, mas orar por todos, porque o nosso Pai é de todos, Pai nosso. Mais uma vez, Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai. Por isso eu gostaria de te convidar a orar mais uma vez comigo, sabendo de que o padrão da oração não é um rito religioso, a oração do Pai Nosso, mas é um indicativo de que devemos nos achegar a Deus, reconhecendo primeiro, no primeiro ponto, que Ele é o nosso Pai, e no segundo ponto, que Ele é nosso. E nós devemos clamar e orar uns pelos outros, reconhecendo a paternidade de Deus e participando da bênção da comunhão através da oração. Isso você pode fazer no seu lar por mim, isso eu posso fazer daqui por você, e é isso que eu farei agora. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar a Deus agradecendo por sua palavra e pedindo ao nosso Pai que venha olhar para nós, nos dar um afago, cuidar de nós, trazer nesse tempo refrigério para as nossas almas, consolo para as nossas vidas. Santo Deus, nosso Pai, bendito Pai amado, nós chegamos diante de Ti em quebrantamento, através da sua palavra recebemos orientações para orarmos, e nós queremos fazer isso agora em conjunto, apesar de distanciados, mas com as ondas sonoras do rádio, pelo viés da internet, nós oramos uns pelos outros e pedimos: ó nosso Pai, cuida de nós, cuida dos seus filhos, traga consolo, paz, traga quebrantamento, traga refrigério, traga segurança, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, Tu és nosso Deus, e por isso nós celebramos em Cristo Jesus a bênção da comunhão, que nos fez um em Cristo. O Deus de todos nos faz um em Cristo. Aleluia! Tu és nosso Deus, zeloso, bondoso, misericordioso e amoroso. Muito obrigado, Senhor, pela adoção que temos em Ti. O Senhor nos acolheu, sendo nós ainda pecadores. Nos redimiu, nos lavou, nos restaurou, tem nos santificado com a Sua palavra e nos glorificará quando nós juntos nos uniremos em uma só voz no céu para louvar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Pai. Amém e amém. Em nome de Jesus que nós oramos. Querido irmão, obrigado por ter nos acompanhado. Deus abençoe a sua vida. Um abraço do seu pastor Everton Muri. Nós fazemos esse programa através da Igreja Batista em Água Fria. Nós temos as nossas redes sociais, Facebook, Igreja Batista em Água Fria. Todo dia, 3 postagens com versículo para reflexão. 2 vezes por semana, devocional, para que nós possamos, uma devocional litúrgica para a nossa prática de culto doméstico. E também, agora teremos no YouTube esse programa gravado, você pode compartilhar, mandar para os seus amigos, e nós agradecemos a todos que têm nos acompanhado, tanto pelo Facebook, como pelas ondas da Rádio Coroados AM 1310. Deus abençoe sua vida, fique com Deus. Jonathan, suas palavras finais. Deus abençoe vocês, graça e paz. Forte abraço a todos, Deus abençoe.